José do Egito, da traição à vitória. A história de José, filho de Jacó, é uma das narrativas mais marcantes da Bíblia. Ela mistura dor, traição, esperança e vitória, mostrando como Deus transforma o sofrimento em propósito. Vamos caminhar juntos por essa trajetória incrível, desde a juventude de José até sua ascensão no Egito. José era o filho amado de Jacó, fruto do relacionamento com Raquel, sua esposa mais querida. Por isso, seu pai lhe deu uma túnica colorida, símbolo de preferência e honra. Mas esse presente despertou o ciúme dos irmãos. Eles o viam não apenas como irmão mais novo, mas como uma ameaça. E havia outro motivo para esse ódio. José tinha sonhos proféticos. Em um deles, sonhou que feixes de trigo se curvavam diante do seu feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. José compartilhou esses sonhos com seus irmãos, sem imaginar a fúria que isso causaria. Para eles, era como se José dissesse que se tornaria maior que todos e que eles acabariam se curvando diante dele. O ciúme se transformou em ódio e o ódio em ação. Certo dia, quando José foi ao campo visitar os irmãos, eles tramaram contra ele. A primeira ideia foi matá-lo, mas Rúben, o mais velho, sugeriu jogá-lo em uma cisterna, pensando em resgatá-lo depois. Porém, quando Rúben se afastou, os outros irmãos viram uma caravana de ismaelitas e decidiram vendê-lo como escravo. Assim, José, o jovem sonhador, foi levado acorrentado para o Egito. Para encobrir o crime, os irmãos mancharam sua túnica colorida com sangue de animal e a entregaram ao pai, Jacó. O coração de Jacó se despedaçou ao acreditar que seu filho amado havia sido morto por um animal selvagem. Enquanto isso, José iniciava uma nova e dolorosa etapa de sua vida. No Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Mesmo em terra estrangeira, ele não se afastou de Deus. Pelo contrário, sua fidelidade fez com que prosperasse. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, e tudo o que José fazia dava certo. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de sua casa, mas a paz não durou muito. A esposa de Potifar começou a desejar José e dia após dia tentava seduzi-lo. José recusava, dizendo que não poderia pecar contra Deus e trair a confiança de seu senhor. Até que um dia ela o agarrou pelas vestes e ele fugiu, deixando sua roupa em suas mãos. Humilhada, ela o acusou falsamente de tentar violentá-la. Potifar acreditou em sua esposa e mandou José para a prisão. Na prisão, José poderia ter desistido da fé, mas não. Mesmo no cárcere, ele permaneceu íntegro e confiando em Deus. Logo, o carcereiro percebeu sua lealdade e o colocou como responsável por todos os presos. Mais uma vez, o Senhor era com ele. Foi ali que José interpretou os sonhos de 2 servos do rei, o copeiro e o padeiro. O copeiro sonhou que espremia uvas no cálice de Faraó, e José revelou que em 3 dias ele seria restaurado ao seu cargo. O padeiro sonhou que aves comiam pães sobre sua cabeça, e José disse que em 3 dias ele seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Antes que o copeiro fosse solto, José pediu: "Lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó." Mas o copeiro se esqueceu dele. 2 anos se passaram. José ainda estava preso, mas então chegou o tempo de Deus agir. Faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas mirradas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. José foi chamado da prisão para se apresentar diante de Faraó. E diante do rei mais poderoso da época, ele disse: "Não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó." Ele explicou que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Viriam 7 anos de abundância no Egito, seguidos por 7 anos de fome terrível. E aconselhou Faraó a armazenar alimento durante os anos de fartura. Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e disse: "Acharíamos alguém como este homem, em quem haja o Espírito de Deus?" Então elevou José a governador do Egito, a segunda maior autoridade depois dele. De escravo e prisioneiro, José se tornou líder de uma nação. Os anos passaram
E o que José previu aconteceu. A fartura veio, e depois a fome assolou não só o Egito, mas também as terras vizinhas. Foi nesse cenário que seus irmãos, famintos, foram ao Egito comprar alimento. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. A cena foi carregada de emoção e tensão. José poderia ter se vingado, mas escolheu provar seus irmãos primeiro. Após alguns encontros e testes, ele não resistiu. Chorando, revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Seus irmãos ficaram atônitos e cheios de medo, mas José os consolou. Não tenham medo, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, para preservar muitas vidas. Esse é o clímax da história. O jovem traído se torna o salvador de sua própria família. O sofrimento não foi em vão. Cada lágrima, cada injustiça, cada noite de prisão foi usada por Deus para cumprir um plano maior. Jacó e toda a sua família se mudaram para o Egito, onde viveram em segurança durante os anos de fome. E José, aquele que havia sido rejeitado e humilhado, foi exaltado e honrado. A história de José nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Ele transforma a dor em propósito, a traição em vitória e a prisão em liberdade. José permaneceu fiel em todas as fases da sua vida. E no tempo certo, Deus cumpriu aquilo que havia revelado nos sonhos de sua juventude. Assim como José, podemos enfrentar cisternas, prisões e desertos. Mas se permanecermos firmes, Deus pode transformar cada queda em um degrau para a vitória. Ele é especialista em escrever histórias que começam com lágrimas, mas terminam em triunfo. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de esperança. Inscreva-se no canal Clareira da Fé e ative o sininho para receber mais histórias, salmos e profecias que iluminam a sua alma.